O levantamento feito pela Ordem dos Enfermeiros revela que faltam quase 300 profissionais na região. O relatório, elaborado com a colaboração de todas as unidades de saúde, foi entregue ao secretário da tutela. Faltam mais enfermeiros nas unidades de saúde do que nos hospitais. A situação mais crítica é a de Santa Maria. O secretário da Saúde comprometeu-se com um prazo de 4 a 5 anos para repor o número de enfermeiros em falta. É convidado do Açores 24, Luís Furtado, o responsável pela Ordem dos Enfermeiros nos Açores. Luís Furtado, boa noite, obrigada por cá estar. 291 enfermeiros em falta, é este precisamente o número que avançaram. Faltam mais nos centros de saúde do que nos hospitais, porque essa discrepância é nos cuidados de saúde primários que estão a falhar. Sim, são os cuidados de saúde primários que estão, de facto, com maior carência. Isto faz sentido se analisarmos a forma como os cuidados de saúde têm sido organizados, tanto aqui na região como no todo o país. A aposta pela natureza dos cuidados hospitalares, o investimento é maior nos cuidados hospitalares, portanto, e a necessidade de enfermeiros no imediato é maior nos cuidados hospitalares, portanto, há que guarnecer primeiro os cuidados hospitalares, tem a ver com a lógica que tem pautado, de facto, a organização dos cuidados de saúde em Portugal e na região. E os cuidados de saúde primários, que são de facto o grande chavão, são a base, são o alicerce, não têm sido de facto o alicerce no país, não têm sido. Também muito porque as populações não têm sido educadas a recorrer primeiro aos centros de saúde, aos cuidados de saúde primários. Os enfermeiros têm um papel preponderante, aliás, nesta região, antes de existirem hospitais, nos modos em que nós os conhecemos, haviam os centros de saúde, os dispensários, e eram os enfermeiros. É preciso não esquecer que quando os dispensários cá chegaram, não é, eram enfermeiros que lá estavam e eram enfermeiros que faziam educação para a saúde, que é aquilo que é o essencial dos cuidados de saúde primários naquilo que nós estamos a viver atualmente. De facto, 235 enfermeiros em falta nos cuidados de saúde primários é um número muito avultado. É preciso olhar para as realidades, ilha a ilha. Há aqui questões que, com a reorganização da assistência, da atividade assistencial em alguns centros de saúde, pode haver uma melhoria em termos imediata, sem a contratação de enfermeiros nos centros de saúde, mas depois existem realidades que não se percebe como é que nós... Só com a reorganização dos serviços? Sim. Repare que há ilhas que têm duplicação e triplicação de serviços, com uma população até reduzida. Há que fazer um trabalho muito profundo junto das populações, e este é um trabalho que a classe política não se pode demitir deste trabalho. Portanto, é preciso explicar às populações que muitas vezes não é melhor ter uma urgência, uma unidade básica de urgência, porque é disto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um serviço de urgência hospitalar à porta de casa. Se calhar é preferível ter os recursos centralizados numa determinada unidade, garantir sim que, perante uma necessidade imediata, aquela população tem os recursos necessários para ser transferida rapidamente para a unidade de maior diferenciação e libertando meios, para a atividade normal dos centros de saúde, que é atender pessoas no horário de expediente, em horário útil, e dar resposta a estas pessoas em vez de elas estarem a recorrer aos serviços de urgência. Há ganhos que se podem obter aí, mas depois temos outras realidades, como é o caso da realidade de Santa Maria, que eu tenho muita dificuldade em aceitar e compreender que se deixe derrapar o déficit de enfermeiros até 63%, até 63%, quase 64%, quer dizer. Portanto, em Santa Maria faltam 28 enfermeiros, sim, mas o que representa os tais 63%. Não deixa de ser curioso que Santa Maria acaba por ser a unidade de saúde de ilha que também optou por iniciar começar na unidade básica de urgência com o sistema de triagem de Manchester. Portanto, é uma unidade que está dilapidada em termos de pessoal e ainda assim coloca mais pressão sobre a sua atividade essencial com, por exemplo, o caso da triagem de Manchester. Eu pretendo fazer a muito breve trecho uma visita de acompanhamento do exercício profissional, o Conselho Diretivo pretende fazê-lo, para tentar perceber o que é que se está a passar realmente em Santa Maria e porque é que deixamos, ou melhor, este Conselho de Administração deixou atingir este déficit de enfermeiros. Não é aceitável de todo. Mas os enfermeiros, há muitos, isso acaba por ser, eu não gostaria de fugir muito a este assunto que nos traz aqui, mas acaba por haver um contrassenso, porque nós temos muitos jovens enfermeiros a emigrar e depois temos esta falta toda de enfermeiros. Portanto, não é por falta de enfermeiros que eles não estão a trabalhar nos centros de saúde. O que é que falta aqui? Nós temos de perceber também, e aí nós temos uma posição responsável em relação ao Serviço Regional de Saúde, nomeadamente à sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde e à contratação de enfermeiros. Portanto, nós percebemos, e ainda há pouco falou-se aqui no programa, que nós temos numa situação de emergência nacional, não é, em que foram aplicadas medidas
muito severas para conter a despesa pública e o setor da saúde foi afetado, inevitavelmente foi afetado. E, portanto, uma parte deste déficit resulta daí. Se nós não conseguimos empregar mais enfermeiros e não conseguimos empregar por causa deste conjunto de medidas que foram tomadas, ora, em Portugal e na região em que os cuidados de saúde são maioritariamente prestados pelo Serviço Regional, Serviço Nacional de Saúde, também é o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde são os maiores, que são os que mais contratam profissionais de enfermagem. Ora, se há um travão na despesa, naturalmente que estes enfermeiros vão procurar alternativas. Nós não temos ou não lançamos para o mercado de trabalho mais enfermeiros do que aqueles que são necessários. Agora, nós não temos tido a capacidade e os meios para absorver estes enfermeiros. Por isso é que digo que nós temos uma atitude responsável. Mas a minha pergunta ia no sentido de que, neste sentido, faltam, segundo a Ordem, faltam os tais 291 enfermeiros. Nós sabemos que também faltam médicos, sim, mas os médicos, nomeadamente de medicina geral e familiar, apesar dos concursos que se abrem, eu já não estou a falar nas questões hospitalares, porque aí a política é um bocadinho diferente, sim, sim. Mas nos cuidados de saúde primários abrem-se os concursos e ficam desertos, porque não há quem não se concorre. No caso dos enfermeiros não é bem assim, eles existem, foram para fora do país e para fora da região. Não tem aberto vagas, esta é a questão. Os concursos não estão a ser desbloqueados. Pronto, já respondeu à minha questão. Agora, o secretário diz que em 4, 5 anos este número será absorvido pelo Serviço Regional de Saúde. 4, 5 anos é tempo demais, não lhe parece? Sim, para nós e quando discutimos aqui os horizontes temporais, repare que isto é o primeiro passo agora para um processo novo que se inicia. Encerrou-se este capítulo, puramente agora inicia-se o processo, um capítulo também de conversações para percebermos os termos e a forma em que estas contratações se vão dar. Mas sim, 5 anos, em alguns contextos, é demasiado tempo. Agora, o compromisso que ficou, e este sim tem de ser garantido, é que as unidades mais críticas têm de receber rapidamente algum aporte de enfermeiros. Santa Maria é um exemplo, mas existem outras realidades que também têm problemas. Repare que em algumas unidades de saúde de ilha, que estamos a falar essencialmente nas unidades de saúde de ilha, se entrarem 3, 4, 5, 6 enfermeiros, por aquilo que pareça, são os suficientes para que aquele contexto volte a respirar de forma desafogada. Temos depois a questão hospitalar, que apesar de não ser tão intensa ou tão severa em termos da proporção, tem localmente e em alguns hospitais e em determinados serviços dentro de determinados hospitais situações que são problemáticas. Eu não vou aqui detalhar ou falar concretamente destas situações, mas de facto existem situações que nós estamos a acompanhar, inclusive os membros têm-nos chamado a atenção, têm denunciado estas situações e nós estamos a tentar mitigá-las junto às respectivas direções dos serviços de enfermagem, mas isto também situações preocupantes nos hospitais. É isto porque há enfermeiros a trabalhar em completa exaustão? Sim. Há serviços onde nós podemos claramente falar de exaustão. Há um centro de saúde nesta ilha que os enfermeiros acumulam trabalho extraordinário acima de trabalho extraordinário. Talvez seja melhor identificar o centro de saúde? Estamos a falar claramente do centro de saúde da povoação. Aquela equipa está numa situação... Que é um centro de saúde que está aberto 24 sobre 24 horas. Precisamente. Mas aí, repare, o facto do centro de saúde estar aberto e aquela urgência básica estar aberta 24 horas sobre 24 horas constitui, se calhar, os elementos de exceção. É preciso contextualizar a população, onde está geograficamente, onde está e que tipo de população é que assiste. Mas, de facto, estes serviços, quando funcionam nestes termos, têm de ter o devido reforço. E eu não posso esquecer que quando houve a situação de ruptura em Vila Franca do Campo, não é? Sim. O ano passado, foi anunciado como sendo uma resolução praticamente imediata a abertura de um concurso para a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, pela Sra. Presidente do Conselho de Administração, que na altura até se referia à situação que não era tão grave quanto nós a tínhamos denunciado. Facto é que o concurso não abriu. E, de facto, os enfermeiros que eram necessários não entraram no número que deviam entrar para a Unidade de Saúde de Ilha, entraram por outras vias, naturalmente, e através da prestação de serviços, mas não estamos aqui a falar de soluções temporárias e de precariedade. Mas também é outra questão que em Vila Franca do Campo a situação está A situação foi-se mesmo? resolvendo. Não. Houve, como lhe disse, houve admissões em prestação de serviços, em recibos verdes, é precariedade, não interessa. Aliás, para suprimir necessidades estruturais, necessidades permanentes, não interessa mesmo o recurso aos recibos verdes. Eu só consigo aceitar porque os procedimentos concursais são demorados, só consigo aceitar o recurso a esta via
para a resolução imediata dos problemas, não é? E, de facto, as coisas continuam como estavam até há uns meses Para atrás. terminarmos, que segurança podem ter os utentes no serviço prestado por tão poucos enfermeiros? A garantia de dedicação dos enfermeiros. Os enfermeiros açorianos nunca viraram as costas àquilo que lhes é exigido. E acredito que no Serviço Regional de Saúde é-lhes exigido muito. E a prova disto é, de facto, tudo aquilo que se tem conseguido fazer com aquilo que nós temos, que não é o ideal. Eu espero que sim, pelo compromisso, pelo que foi dito, nós vamos certamente convergir para um quadro melhor do que aquele que nós temos hoje, mas podem contar sempre com a dedicação dos enfermeiros açorianos. Nós, que somos enfermeiros açorianos, por nascimento ou por afinidade, sabemos muito bem o que é trabalhar neste contexto tão peculiar como é esta região e estas ilhas. E com dedicação. Muito obrigada, Luís Furtado, por ter estado no Açores 24. Uma boa noite.